Bem-vinda, amada alma! Mais uma live nossa acontecendo aqui, a última antes da Masterclass, que vai ao ar hoje. Ao ar nada, ao vivo, tá? Vai ao vivo, ao vivo, ao vivo. Vamos aqui. Bem-vinda, Kátia, sua maravilhosa! Bem-vinda, Ju! Bem-vindas, meus amores! Hoje eu vou falar sobre a crença do dedo podre. Na verdade, o dedo podre não existe, tá? E eu vou explicar por que ele não existe e vou explicar também como parar de atrair pessoas encrenca, pessoas do mesmo tipo que te frustram, porque existe um segredo aí atrás que poucas pessoas revelam assim ao vivo pra você, como eu vou fazer hoje. Então, fica até o final, porque vão ser uns 30 minutos de live muito poderosa e eu vou te mostrar exatamente o caminho de agora e pro futuro pra você aposentar de vez essa crença do dedo podre e começar a atrair e nutrir relações se sentindo verdadeiramente amada e segura, porque você não precisa ter uma autoestima elevada para isso. Você não precisa ficar se autoconhecendo durante 5, 10, 20 anos para viver um relacionamento de fato saudável para você, com paz e prazer ao mesmo tempo. Eu vou te mostrar isso hoje, porque a crença do dedo podre impede muitas mulheres que têm autoestima, que já são danadas no autoconhecimento, a atraírem e nutrirem um amor real e recíproco. Então vamos embora? Roseli, quanto tempo! Mandem aí para as mulheres que vocês sabem que estão com essa questão de buscarem autoestima e buscarem o autoconhecimento para viverem relações de amor real e recíproco e por algum motivo não estão conseguindo. A gente tá com falha, né, na comunicação. Deixa eu... Inscreva-se na Masterclass clicando no link da bio. Olha, eu tô mandando isso aqui porque são as últimas vagas, tá? Para essa Masterclass. Quem ainda não se inscreveu, é só ir no link da minha bio. E é muito fácil se inscrever, é super intuitivo. Se você tiver algum problema com isso, chama lá no inbox que eu e minha equipe vamos te responder. Hoje eu quero muito falar com você sobre o dedo podre, né? Então eu vou direto ao ponto. Enquanto eu vou começando, chama a sua amiga que vive sofrida nos relacionamentos, que vive entrando em encrenca, que vive se frustrando, que vive se decepcionando amorosamente, que quer voltar com o ex, que acha que mudou de pessoa, vai resolver o problema e ela continua sem conseguir se sentir verdadeiramente amada e segura nas relações. E ela começa a achar que o problema é ela, e ela continua indo nas várias terapias, ela continua melhorando, porque é ela que faz a agenda secreta, porque é ela que faz isso, porque ela que é controladora, porque é ela que é chata, porque é ela que é ciumenta, porque é ela que é insegura. Aí essa mulher tá lá tentando elevar a sua autoestima para se tornar inabalável aos problemas de relacionamento. E este não é o caminho, infelizmente, para você atrair e nutrir um amor real e recíproco. É muito importante isso, porque eu e muitas mulheres que já chegaram aqui até mim temos uma boa autoestima e tínhamos já conseguido manter uma autoestima elevada ali, claro, num movimento sutil, né? Porque a vida é uma dança e se a gente não tá em movimento, a gente morreu. E assim é com a nossa autoestima. Só que chega um momento que você percebe que você é empoderada, que você tá realizada no seu trabalho, que você tem amigos incríveis, que a sua família te ama e você ama todo mundo, que você já resolveu os perrengues com pai e com mãe e os relacionamentos. Por que eles não andam no mesmo compasso da sua evolução, do seu autoconhecimento? Por quê? O que tá acontecendo? E aí muitas mulheres começam a acreditar, eu tenho o dedo podre, eu gosto de quem não gosta de mim, eu gosto de quem vai me dar problema depois, né? Então é muito interessante a gente ir direto nesse ponto e vocês realmente desencanarem que existe um dedo podre, tá? Eu vou contar pra você hoje aqui, então clica nessa setinha, chama quem você quiser chamar.
Essa é a última live que não vai ficar salva antes da Masterclass que vai acontecer hoje à noite, às 20h20. E é por isso que eu quero que você reúna as mulheres que estão investindo em autoconhecimento e em autoestima para viverem um grande amor e não estão conseguindo, chamando elas através desse aviãozinho aqui. Então, bora começar? Tem um cara que estuda sobre subconsciente que eu amo. Ele tem um livro que se chama O Poder do Subconsciente. O nome dele é Joseph Murphy. E lembra aquela lei de Murphy? Então, eu vou explicar. Ele manda muito bem nesse assunto. E por isso eu trouxe uma frase dele que caracteriza toda essa desconstrução do dedo podre que nós vamos fazer aqui juntas para você entender por que você tá atraindo pessoas do mesmo tipo e por que você não tá conseguindo se sentir verdadeiramente amada e segura nas suas relações. Primeiro, vou falar a frase dele. Pense no bem e o bem acontecerá. Pense no mal e o mal se seguirá. Durante o dia inteiro, você é aquilo que pensa. Doutor Ceci, saudade de você. Quando vier pra Florianópolis, vem me visitar, que essas praias paradisíacas são a sua cara, você já deve ter vindo por aqui. Beijo, lindeza, saudade de você. Então, eu tô contando aqui sobre a crença do dedo podre, porque dedo podre não existe, a gente vai aposentar. Se você estiver achando que tá com um dedo podre, eu vou te explicar o que tá por trás disso. E eu quero dizer que não existe algo mais desempoderador, na minha humilde opinião, e desanimador também, do que você sair com muito custo de uma relação que te deixou vivendo um luto ali bem grande. Ontem eu conversei com uma mulher que há 3 anos está tentando superar um término, tá? Então, a gente vive um relacionamento achando que tá tudo lindo, maravilhoso, de repente começa a ver que não tá tão bem assim, aí na hora de terminar, termina, dói pra caramba, e aí a gente custa a se reerguer. Nada mais desgastante, desempoderador e desanimador do que depois que você começa um novo relacionamento, você começa a ver que ele tá indo pra mesma toada que o antigo estava indo. É muito triste sair de uma cilada e cair em outra igual ou pior. É horrível. Ainda mais vocês que investem em autoconhecimento, ainda mais vocês que são mulheres que estão se empoderando todos os dias, que estão construindo suas autoestimas. E aí, as mulheres que caem no dedo podre, que acham que tem dedo podre, eu me incluo, na versão do passado, eu achava isso de mim, elas percebem que novamente elas estão acabando um relacionamento, se anulando, não fazendo o que é bom pra elas, deixando pra lá, tentando agradar para manter a relação saudável. Então elas mentem pra agradar, muitas vezes por medo, por evitar confusão. Uma vez uma mulher falou pra mim: Fê, eu tinha um companheiro, um namorado, que a gente já tava caminhando pra sermos noivos e tal, só que ele não podia me ver curtindo foto de ninguém que tivesse um homem na foto, que fosse um amigo meu. Eu não podia ter relacionamento profundo com mais ninguém além dele. E ela vivia escondendo, ela tinha um Instagram meio fake, assim, porque ela amava ele e ela não queria terminar a relação. E ao mesmo tempo, ela achava que se ela mentisse, se ela abafasse isso, ela estaria no direito dela de se relacionar com outras pessoas, é claro, né? Ser amiga das pessoas, óbvio, mas ela não queria destruir o relacionamento dela. Então, muitas mulheres acabam mentindo, engolindo o sapo, disfarçando alguma coisa, e elas acabam também depois se sentindo até mal por isso. Por quê? Elas não querem desgastar a relação, elas querem evitar confusão, e elas querem não cutucar a fera com a vara curta, porque às vezes elas estão com uma pessoa que não pode, muito sensível. Qualquer coisa que acontece, a pessoa já desconfia. Então elas acabam fazendo um esquema de engolir sapo e de mascarar a situação para elas fazerem a relação ficar mais tranquila. Oi, Ná maravilhosa! Oi, Gabi linda! Minhas mentoradas do coração! Saudade de vocês! Vou mandar mensagem de fim de ano para vocês, viu? Tô planejando uma coisa muito legal para as minhas mentoradas. Então, essas mulheres que geralmente se sentem com o dedo podre, elas costumam fazer de tudo para manter a pessoa por insegurança de perdê-la. Então elas acabam ficando noites sem dormir, aí sente angústia, sente ansiedade, é claro que vem a insônia, e aí isso
ligado ao estresse de troca de mensagem, a pessoa que lê não responde, aí responde de um jeito que você sabe que a pessoa tá puta, aí você liga pra pessoa pra tentar fazer a pessoa ficar doce de novo com você, mas aí a pessoa não atende, aí você não consegue dormir, aí você acha que a pessoa vai sair, vai te trair, vai fazer outras coisas. É horrível discutir de madrugada, é a coisa que eu mais detestava nos meus relacionamentos antigos, era trocar mensagem com dinâmica de vítima-predador. Sabe quando uma pessoa manda um negócio pra cutucar e você se sente vitimizada, aí você se vitimiza mesmo pra pessoa ver se ela se sente culpada e volta atrás, e aí começa a virar uma bola de neve de mensagens angustiantes, mensagens estressantes. Um monte de cortisol é jogado no seu sangue e você acaba dormindo com a sensação de luta ou fuga, com a sensação de que alguém vai te atacar, e isso é péssimo pro seu sono. E no dia seguinte você acorda confusa, improdutiva, e isso, você que tá lá buscando aumentar a sua autoestima, vai diminuindo a sua autoestima, porque você vai se tornando improdutiva, você vai se tornando procrastinadora, e aí você não consegue botar a sua vida no eixo, porque você não tá dormindo bem. Por que você não tá dormindo bem? Porque você tá encobrindo um relacionamento que é desgastante pra você. Ou alguma dinâmica relacional, não precisa ser nenhum relacionamento, pode ser um crush, pode ser uma ficante, não importa. Então, fazendo de tudo para manter essas pessoas, elas acabam pagando com a saúde mental e emocional delas, né? E aí, elas ficam trocando essas mensagens agressivas, ainda com esse desconforto, elas se sentem rejeitadas, se sentem abandonadas, se sentem trocadas, desvalorizadas. Aí já começou a festa, né? A festa das feridas. Muitas mulheres que chegam até mim querendo viver um amor real e recíproco, elas já estudaram muito sobre autoconhecimento, sobre relacionamentos. Elas veem vídeos no YouTube da Flor e Manu, elas veem vídeos no YouTube de especialistas em relacionamentos, seguem muitas contas aqui no Instagram sobre isso, mas elas têm uma dificuldade de parar de atrair o mesmo tipo de pessoa. Como que isso acontece? Porque pensa comigo, ó. Elas são mulheres que até conseguem sair do relacionamento desse tipo. Eu recebo muitas delas aqui, elas falam, Fê, eu preciso terminar essa relação, ou a maioria, eu já terminei, só que eu tô muito mal por uma pessoa que me fez sofrer. E eu não quero, em hipótese alguma, continuar sentindo isso que eu tô sentindo no meu luto, e não quero, em hipótese alguma, viver isso de novo em algum momento da minha vida. E aí, muitas delas saem desse tipo de relacionamento, mas tem muita dificuldade de se desvincular emocionalmente da pessoa e principalmente de ter certeza que elas não vão viver mais nada parecido. O desafio para elas, então, elas superarem o medo de sofrer novamente e tem medo também de se abrirem para novas relações. O que acontece? No final das contas, se elas não buscam ajuda, se elas não fazem um processo de mentoria para isso especificamente, para evitar atrair esse tipo de pessoas que fazem elas se frustrarem, se decepcionarem amorosamente, elas acabam vivendo o mesmo tipo de relação. Elas caem na mesma cilada de amor. E eu tô fazendo uma leitura de alguns pontos que eu coloquei pra vocês, pra gente não esquecer, pra eu não esquecer de falar nessa live, pra gente poder ter uma clareza muito grande do caminho que nós estamos percorrendo aqui no nosso consciente, no nosso inconsciente, para que você aposente de uma vez o dedo podre, porque isso não existe, e que você possa entender como hackear o seu sistema de atrair pessoas para se relacionar e de se interessar por essas pessoas. Então, para eu ter certeza de que eu tô passando por todos os pontos realmente importantes com você, eu tô abaixando sempre o meu olho aqui para poder ver se eu tô no caminho certo aqui, porque eu me perco, gente. Vocês me conhecem, quem participa das minhas lives sabe. Entra uma pessoa aqui, aí eu falo, nossa, fulano de tal, não sei o que, não sei o que. Ou, nossa, eu preciso contar essa história. Não, aí então, né, eu escrevo para me ajudar. E tenho ajudado. Então, elas acham que tem um dedo podre infalível. Essas mulheres que continuam caindo nas mesmas ciladas de amor ou que não conseguem esquecer um ex ou uma ex que as fez e as faz sofrer até hoje. E elas acreditam nisso, por quê? Porque elas continuam atraindo pessoas muito boas para machucá-las. E ao ponto de me dizerem assim, Fê, tô começando a achar que eu não mereço um amor verdadeiro. Tô começando a achar que eu não sei me relacionar, que eu não sou boa o suficiente pra isso, sabe? Eu não tenho mais energia pra sofrer. Só que eu já tô há anos tentando ser feliz no amor sem sucesso. Tem alguém aí assim, gente? Tem alguém aí assim?
Tem alguém atraindo um tipo de pessoa, tipo, eu tô atraindo um monte de gente ciumenta, toda vez a pessoa ciumenta. Ou, nossa, eu tô atraindo pessoas narcisistas, centralizadoras, que acham que tudo tem que ser do jeito dela. Ou, nossa, tô atraindo pessoas que somem, tô nem aí pra mim. Começa um vínculo legal, a pessoa deixa de responder, para de querer me chamar pra sair, que eu quero saber quem tá vivendo isso aí, de relacionamentos do mesmo tipo. Você tá percebendo? Porque esse é um momento do autoconhecimento, deixa eu colocar pra carregar aqui. Um momento do autoconhecimento muito importante, que mostra que você está no caminho certo do autoconhecimento. Mas aqui o que eu tô propondo pra você não é autoconhecimento, é autocura. Você já sabe. Eu tô falando com mulheres que já sabem, mulheres que investem nisso há anos. Por exemplo, a Roseli falou que sei que é assim mesmo que acontece comigo. Então, a gente sabe quando a gente começa a atrair pessoas mais ou menos iguais, porque a gente percebe que a gente tá sentindo a mesma pessoa, a mesma sensação nas nossas tentativas de relacionamento. Então, isso acontece porque as mulheres na crença do dedo podre começam a acreditar que realmente elas não sabem se relacionar, porque elas colocam a culpa na personalidade delas, na personalidade possessiva, na personalidade ciumenta, na personalidade insegura, na personalidade carente, na personalidade controladora, na personalidade cobradora. E aí elas começam a se achar monstros. Quem é que já se sentiu um monstro no relacionamento? Vou contar pra vocês que teve uma época que eu apanhei no meu relacionamento e não foi com homem não, foi com mulher, tá? Me relacionei com uma mulher e a gente se bateu. Eu me tornei um monstro porque ela me cutucava tanto nas minhas feridas, mas ela me cutucava tão fundo que eu ficava pé da vida. E aí ela vinha pra cima de mim me bater e eu ia pra cima dela bater nela. Ficavam duas mulheres quase puxando uma cabelo da outra. Vocês acreditam nisso? Pois é. Eu virava um monstro nos meus relacionamentos. Porque as pessoas, parece que eu escolhi as pessoas que me cutucavam, sabe? Essa me cutucava na ferida ali na minha cara. Outras pessoas não estavam comigo e aí elas estavam me cutucando. Na ferida do abandono, na da rejeição, na da troca. Uma vez eu me relacionei com uma outra mulher que me largava, não estava nem aí pra mim. Chegava no final de semana, sexta, não era programa dela. Sábado não era programa dela. Domingo era obrigação. Ela fazia alguma coisa comigo, mas logo depois já tinha outra. Ela fugia de mim. Então é isso, né? A pessoa não me amava, eu amava a pessoa e ela ficava lá tentando viver aquilo comigo sem me amar, porque tudo bem, ela me achava linda, gostosa, cheirosa, me admirava, mas não me amava. Só que ela não me falou isso. E eu achei que ela me amasse. Então existe muito isso também, gente. Olha, eu vou dizer pra vocês. É desafiador quando a gente vai sozinha. Por isso que eu faço essas lives, por isso que eu faço essas masterclasses gratuitas. Porque é desafiador quando a gente vai sozinha nesse caminho do relacionamento. E eu pesquisei muitas coisas, estudei um monte de coisa e mesmo assim não adiantou pra mim. É por isso que eu tô conversando com esse tipo de mulheres. Que estudou, que tem autoconhecimento, que tem uma boa autoestima, tá? Que estão empoderadas, que estão felizes no seu trabalho. E por que não estão conseguindo resolver a parada do amor? O que tá acontecendo? Mulheres que estão ali dispostas a alcançarem seus objetivos e sempre alcançam, mas por algum motivo, por algum dedo podre aí que elas acham que elas têm, elas não estão conseguindo ser felizes de fato no amor. Então, quando essas mulheres começam a se achar monstros por elas estarem nessa relação em que elas estão vendo, meu Deus, eu que sou insegura e eu que causei isso na relação. Eu que pergunto demais, a pessoa ficou puta comigo, me agrediu verbalmente, mas a culpa foi minha, porque também, né, olha o jeito que eu sou, também, né, sabe? Pronto. Aí elas escutam esses julgamentos dos pares que elas estão e de tanto ouvirem, elas começam a acreditar que elas são o problema da relação. E acontece que quando você se sente assim dentro de uma relação, é porque a dinâmica amorosa está adoecida. Tá? Isso é muito importante. O que eu quero dizer? Se você sente insegurança, é porque a pessoa com a qual você se relaciona cutuca justamente você na ferida da insegurança. Ela te dá motivos para você ser insegura. Mas você não é uma pessoa insegura, você está engatilhada no padrão da insegurança. Olha como isso é forte. Então, o que eu quero te dizer, de novo, se você se sente insegura no relacionamento, a culpa não é sua, não é você. É a pessoa que te engatilha justamente nesse padrão e faz você atuar nessa sua ferida, tá? E aí,
Por ter se originado na sua infância, como a maioria das principais feridas emocionais, essas feridas que são cutucadas pelas pessoas que você atrai já estão provavelmente inflamadas há mais de uma década. E é claro que vai doer, e vai doer muito, porque você já está atraindo pessoas para te cutucarem na insegurança há décadas. Isso aconteceu com você desde a sua infância, essa coisa da insegurança que ficou aberta na ferida. E aí você continuou cutucando através de pessoas que você aceitava se relacionar e deixavam elas cutucarem, e essa ferida ficou ainda mais inflamada. E isso acontece com todas as outras inflamações emocionais que você, como ser humano, como adulta, ainda guarda. Desde a época que você tinha 0 anos até os 13 anos, várias feridas foram abertas. Algumas estão muito, muito, muito inflamadas. E aí é por isso que você atrai pessoas para cutucá-las. Eu já vou explicar por quê. Então, um relacionamento que te desgasta, ele é abusivo ou é tóxico pra você, ele não começa só na agressão que deixa marcas. Um relacionamento que é abusivo, que é tóxico pra você, ele tem sinais no começo, ele tem sinais de agressão emocional. E pode ser uma agressão ativa ou passiva. Pode ser a pessoa te privar de informações, a pessoa te privar de ter momentos com ela. A pessoa te priva disso. Então ela começa a te agredir pela falta de informação. Ela começa a te agredir pela falta de atenção, pela falta de presença, afeto. Né? E outro tipo de agressão é a agressão verbal, aquela agressão ativa que a pessoa xinga, cutuca você, né? Bota o dedo na sua cara, fala a real pra você. Eu não sei qual das duas é pior. Qual das duas vocês preferem passar? Eu, na verdade, nenhuma, né? Mas tem alguma que pra vocês é pior? Pra mim, eu sinto que a passiva é pior. É muito pior, porque eu me sinto muito louca quando alguém começava a me agredir de forma passiva, porque eu não tinha provas que a pessoa estava me agredindo, mas eu me sentia agredida, e aí eu começava a achar que eu era louca, que eu realmente precisava de mais terapia, e aí eu achava que eu precisava aumentar minha autoestima, do porquê que eu tava me sentindo assim na relação, não era pra eu estar me sentindo assim, sabe? E aí começa um rolo na nossa cabeça, e eu já vou chegar onde eu quero chegar com você. Então, voltando um pouquinho. Essa agressão, ela tem sinais no começo. Quaisquer palavras, ações, inações, pressões psicológicas que firam as suas emoções vão fazendo com que você se sinta desvalorizada. Essa é a palavra-chave da crença do dedo podre. E aí, quando você se sente desvalorizada, você acaba não conseguindo acreditar que você merece sair da relação. Alguém aí já viveu isso? De se sentir um monstro na relação, se sentir errada, a ponto de chegar um momento que você fala, eu sou o erro dessa relação e eu preciso melhorar para que essa relação dê certo. E aí você não tem força para sair da relação, porque você acha que você não vai dar certo mais com ninguém, que aquela é a única pessoa capaz de te aguentar e que se você não continuar com ela, você vai ficar sozinha. E aí você tem medo de ficar sozinha, porque você tá desagradada com você mesma, você não tá gostando da sua atuação no relacionamento. Como é que você vai se relacionar com você mesma todos os dias sozinha, sem nenhuma distração? É pavoroso você ficar sozinha quando você tá numa relação que você se sente a monstra da relação, tá? É pavoroso, porque você percebe que você não é boa o suficiente. Aí você fala, se eu largar essa pessoa, se eu terminar esse relacionamento, ferrou. Não vai querer, ninguém vai me querer, né? E eu vou ter que ficar comigo mesma, vou ter que ficar sozinha. Que horror, né? Isso é o que a maioria das mulheres que tem a crença do dedo podre pensa. E aí, elas acabam, de fato, não conseguindo inconscientemente acreditar que merecem sair dessa relação, porque elas estão se autodesvalorizando, então elas permanecem onde elas estão sendo machucadas, com o disfarce de que elas estão buscando se melhorar, de que aquilo já é a cura, porque aquilo tem que acontecer mesmo, aqueles diálogos que tem um monte de agressão ali no meio tem que acontecer para curar a relação, e elas começam a fazer um raciocínio para se manter naquele relacionamento, que é só delas, né? Então, e eu já passei por isso também, além de eu não acreditar que eu merecia sair da relação, eu não achava que eu ia conseguir encontrar alguém melhor, eu não achava que eu ia conseguir me sentir amada por outra pessoa. Muitas me dizem que perderam a esperança de verdadeiramente se sentirem amadas, de serem amadas mesmo. Então, elas escolhem permanecer numa relação que ativa a pior versão delas. E aí, elas ficam presas nas migalhas de amor. Sabe biscoitinho de pet? Quem aí tem cachorro?
Meu, eu olho, eu tenho um cachorro e aí eu dou um petisco pra ele porque ele fez alguma coisa pra mim. Esses dias eu tava ensinando ele a sentar pra receber comida. Aí um momento eu falei pra ele rodar, a Fernanda falou assim, não, amor, você não vai mandar o bicho rodar. O bicho vai rodar pra quê? Você quer que um cachorro rode? Eu falei, não, é verdade, você tá exagerando. Eu não vou... É porque quando você começa a fazer o treinamento de comportamento com o cachorro, é muito interessante. Porque você percebe que você consegue manipular o bicho. É horrível isso, tá? Tô falando isso na parte ruim da história, mas a parte boa é que ele te obedece, não tem atrito entre você e ele. Mas enfim, tava lá eu dando biscoito. E aí, todas as vezes que eu não preciso nem ter o biscoito na mão, só de eu fazer assim, ele já tá sentando. Por que acontece isso? Porque acostumei ele com petisco. Chega uma hora que eu finjo que eu vou dar o petisco, eu nem dou o petisco, ele já tá sentando. É isso que acontece nos relacionamentos de migalha de amor. A pessoa, ela te leva pra jantar. Depois, no outro dia, ela te faz uma serenata. Aí, ela caga com você uma semana inteira, um mês inteiro. Mas aí, ela te leva pra uma viagem fenomenal. De repente, quando vão se passando os anos, as migalhas não tem nem mais nada. É só uma sensação que a pessoa vai te dar uma migalha. E aí, você fica presa naquilo. Muito facilmente. Então, é raro e desafiador as mulheres que estão vivendo essa dinâmica assumirem isso. Alguma de vocês que está aqui assistindo essa live está vivendo essa dinâmica e consegue assumir nesse momento aqui? Escrever isso aqui pra mim nos comentários? Porque aí eu posso conversar com vocês pra até a gente desenhar um plano de ação pra você que tá aqui. Quem sabe a gente pode fazer isso agora ao invés de esperar na Masterclass hoje à noite. Então, vou me mandando aí conforme vocês vão sentindo que tá ressoando no coração de vocês pra gente construir algo que seja prático, tá? Pra não ficarmos só falando, não. Aí, Fernanda, tá bom, então o que eu faço? Eu vou explicar no final o que você pode fazer pra parar de ter essa crença do dedo podre, parar de atrair pessoas encrencas. E se você tiver alguma outra dúvida, pode me perguntar aqui também que eu respondo no final. Então, uma relação sustentada por migalhas de amor, amada alma, é, resumindo, aquela na qual você não sente que há espaço para você ser quem você é, por inteira. E aí você tem a certeza de que a pessoa não está correspondendo como você gostaria. E aí, o pior é que é bastante comum que no belo dia, a pessoa antes que era omissa, indiferente, agressiva, fria, distante, percebe que você tá se afastando. Percebe. E aí ela faz uma coisa muito legal, muito massa. Você fala, meu, será que eu vou arranjar outra pessoa que faz isso por mim? A migalha de amor aí. E aí ela te traz novamente pra dinâmica desgastante de relacionamento. E nessa hora, você que quer viver um amor, você que já doou tanto naquela relação, fala, mas eu não vou jogar tudo isso fora, né? Você pensa, então eu ainda sou amada. Então eu ainda sou importante. Eu acho que o relacionamento não tá perdido, não. Eu preciso aprender a aceitar o jeito dessa pessoa. Eu preciso aprender a lidar com essa pessoa e aceitar o modo como essa pessoa demonstra amor por mim. E você começa a se manipular para se manter nessa relação. E essa dinâmica relacional é um perigo, porque já que quando você não consegue sair disso, na próxima relação, o que acontece? Você vai acabar atraindo alguém assim novamente. Resultado, você se sente de novo rejeitada, você se sente de novo abandonada, você se sente de novo desvalorizada e dependente de migalhas de amor, fortalecendo então a crença que você tem um dedo podre. Justamente por isso, as mulheres que passam por esse ciclo vicioso acham que precisam melhorar. Elas acham que o problema tá nelas, elas acham, meu, eu que preciso resolver essa merda. Elas acham isso. Em mim. Então elas vão investir mais em autoconhecimento, mais em terapia, mais em elevar a autoestima delas, tá? Isso é verdade. Isso era o que acontecia comigo e com 80% das mulheres que eu já atendi nos últimos, vai fazer 6 anos. Agora eu tenho que atualizar minha fala, não são mais 5, são 6. E eu já atendi muitas dessas, eu nunca vou me esquecer. Quando uma mentorada que morava na Holanda, ela trabalhava numa multinacional, ela tinha um sucesso de carreira lindo, conseguiu ser expatriada. Quem já trabalhou em multinacional ou trabalha sabe o quanto você tem que ser boa para você conseguir ser transferida para um outro país, na sede da sua empresa. E aí ela me disse que ela estava há 3 anos sem sequer conseguir sentir interesse por alguém. Sabe aquele quentinho no coração, aquele tesãozinho gostoso quando você está conhecendo alguém? Eu não conseguia sentir nada disso. Muito ruim, né, viver assim, eu acho. Então, ela
a gente chegou numa conclusão, tá? Que isso acontecia porque todas as pessoas que ela atraía pra conhecer, isso desde Tinder até na padaria, até no rolê da amiga, que tinha o primo do amigo do amigo do primo, sabe? As mesmas pessoas com o mesmo tipinho, com os mesmos tipos de dinâmicas, sabe? Aquela pessoa meio predadora, que gosta de conquistar, que gosta de, sou toda, olha esse mel que eu tenho aqui, e aí começa a te seduzir, tá? Jogar cabelo pra lá, jogar o olhar pra cá, fazer coisas legais, contar coisas interessantes nas mensagens e conversas até na madrugada. Nossa, quanto que eu já caí nisso, de conversa de madrugada. Você conversar com uma pessoa, ler coisas legais na madrugada, não significa que essa pessoa é uma boa pessoa pra você se relacionar. Infelizmente, eu preciso contar isso pra vocês. Vamos lá, vamos com calma que eu vou chegar onde eu quero. O ponto é que ela tinha tido um último namorado que sempre fazia o mesmo tipo de dinâmica com ela e ela acabava atraindo pessoas que ela já percebia. Ela falava, eu vou cair na mesma cilada. E aí, depois de 3 semanas da nossa mentoria, ela fez os 3 passos que eu recomendei pra ela e começou a atrair pessoas compatíveis de verdade com ela. Pessoas muito diferentes do tipo de pessoas que ela estava atraindo antes de passar por esses 3 passos. Ou seja, pessoas com uma dinâmica de relacionamento propícia para ela se sentir em paz, para ela se sentir priorizada ao invés de rejeitada, para ela se sentir na mesma linha da balança com a pessoa, porque ela começava a atrair pessoas predadoras que fazem a pessoa que está sendo a vítima, vítima entre aspas, achar que a outra pessoa tá no pedestal, que a outra pessoa é incrível, que a outra pessoa é maravilhosa. Eu já caí tanto nisso. Eu achava, nossa, gente, que coisa, né? Esse sinal ruim, eu vou ter que dar um jeito nisso. Então, eu tava contando que existem essas pessoas que se sentem rejeitadas, menorizadas nos relacionamentos, e que essa mentorada que tava na Holanda lá, tinha descoberto que realmente ela tava atraindo pessoas que não tinham nada a ver com o que ela queria sentir a partir de agora, que era se sentir priorizada, se sentir escolhida, ao invés de achar que ela era o cocô do cavalo do bandido, ao invés de achar que ela tinha que sempre se provar boa o suficiente para não ser abandonada, tá? E chegamos na consciência mais importante para hackear essa armadilha, que é você acreditar que você tem dedo podre. Qual é essa consciência? Perceba, amada alma, que uma mulher que acredita ter dedo podre, cada vez que ela atrai um relacionamento ruim pra ela, ela se sente insatisfeita por ser quem ela é. Ela se sente incompetente, ela se sente impotente, desempoderada. E essa é uma consequência de acreditar que nem passando tudo que ela passou, ela foi capaz de aprender a lição. E aí, sendo assim, sempre que ela troca de pessoa, ela tende a estar com o pensamento desconfiado de que a pessoa vai passar pela mesma coisa, de que ela vai passar pela mesma coisa e de que nunca nada vai dar certo pra ela no amor. É claro, ela tende a achar isso. E o resultado muitas vezes elas conhecem alguém legal e elas criam defeitos, elas inventam pontos contrários e veem problema onde não existe, sentem bode, ranço de coisas sem sentido, tá? E aí elas se auto-sabotam, porque elas têm medo de sofrerem tudo de novo. E a prova disso é que a mente humana funciona de uma maneira que, para esses pensamentos se sustentarem, essa mulher começa a buscar de maneira inconsciente confirmações. E aí o Joseph Murphy, em O Poder do Subconsciente, que é um livro que eu citei no começo da live, ele escreveu: uma maneira maravilhosa de conhecer as 2 funções da mente é pensar nela como se fosse um jardim. Você é a jardineira e durante o dia inteiro planta sementes de pensamento na mente subconsciente. Durante grande parte do tempo, você nem se dá conta de que faz isso, porque as sementes têm origem na sua maneira habitual de pensar. E aquilo que você semeia na mente subconsciente é o que você vai colher no seu corpo e no ambiente externo. Bru, você está inscrita na Masterclass que vai acontecer hoje à noite às 20h20? Se não, vai lá no link da minha bio, se inscreve e volta aqui, porque as vagas estão acabando, viu? Elas vão até hoje à tarde e não perca essa edição dessa Masterclass, porque ela tá assim, um chuchu de linda e gostosa e fácil de
de entender. E tá menor também, eu ainda resumi mais para chegar direto no ponto com vocês. Então, vou contar uma história. Uma vez eu mentorei uma publicitária de 31 anos que apanhava muito da mãe quando era criança. Quem aí apanhou da mãe quando era criança? Só pra eu saber. Mas assim, Fernanda, era só uns tapinhas. Não, isso é apanhar também, tá? Quem apanhou da mãe quando criança? E ela apanhou muito. Era uma daquelas mãezonas que fazia de tudo pra filha e também punia ela com agressão física. E ela cresceu nesse ambiente achando que se ela fosse amada, ela merecia apanhar. Olha que loucura isso. É real, tá? É isso que acontece. Quando você apanhava da sua mãe ou do seu pai na sua infância, você cresce achando que amor é igual a agressão. Ponto. Não tem como discutir isso. E isso levou ela para relacionamentos onde a pessoa tratava ela da mesma forma, na agressividade verbal e física. E na realidade, a sua ferida inflamada da infância estava controlando as dinâmicas desgastantes de relacionamentos que ela tinha. Era isso que estava acontecendo. É por isso que não existe dedo podre. Entende? Não é você que está escolhendo as pessoas erradas. São estes padrões que estão inflamados que se tornam chamarizes de pessoas para cutucarem. Porque as relações foram feitas para nós nos curarmos e evoluirmos como pessoas, como espíritos. Na nossa jornada aqui na Terra, que é espiritual, segundo o que eu acredito. E aí, isso é por um motivo muito maior. É para você enxergar através da dor, já que não foi pelo amor e pela consciência, que essa ferida está inflamada. E quando no corpo você não cuida de uma ferida inflamada, ela começa a se alastrar, a piorar e você tem que amputar o membro. Então não queira amputar o membro em que a sua ferida da rejeição está, do abandono está, da agressividade está. É porque senão você vai ter muito mais dificuldade em viver essa vida, em viver um relacionamento que você se sente verdadeiramente amada e segura, sem uma parte de você. Então, é por isso que é importante pensar nas nossas feridas emocionais como feridas inflamadas. E por isso que é muito importante a gente curar, senão as pessoas vão continuar vindo, porque essas feridas são chamarizes. E aí essas pessoas vão continuar chegando e vão continuar cutucando. Então dê um jeito nisso, meu amor. Né? A Carol e a Elange sabem bem disso, foram minhas mentoradas também. E elas fizeram esse processo de curar essa inflamação para parar de atrair pessoas que cutuquem elas. Né? E aí, quando essa mulher, essa publicitária de 31 anos me procurou, ela tava muito saturada de relacionamento, ela só queria sentir paz, sabe? Fernanda, eu nem sei se eu quero um relacionamento mesmo, eu quero sentir paz comigo mesma, eu quero ficar tranquila, eu não quero ter BO pra resolver. E aí, depois das 7 semanas, o que aconteceu? Primeiro ela entrou num love com ela mesma, ela entrou numa história de amor com ela mesma que ela nunca tinha vivido com ninguém. E depois ela começou a atrair automaticamente pessoas que manifestavam para ela um tipo de amor de uma maneira muito mais saudável. E ela começou a voltar a se interessar em se relacionar. E aí a Laura Gutman, que é psicopedagoga argentina, renomada no Brasil, ela defende que o modo como a gente interpreta o amor que a gente recebeu da nossa mãe na nossa infância constitui a pessoa que a gente se torna quando a gente é adulta. E aí é justamente por ele ser quase insuficiente, quase sempre insuficiente, quando a gente cresce, a gente começa a agir, pensar e sentir de acordo com padrões que foram criados neste período da nossa infância. E para viver em paz e amar melhor, é necessário que esses padrões sejam reconhecidos e dissolvidos. Então, amada alma, isso quer dizer que na medida em que você cresce, você está entendendo que a forma como seus pais te tratam é exatamente a forma como você merece receber. E nós gravamos esse tipo de relacionamento com os nossos pais e acabamos replicando as mesmas dinâmicas e sensações da nossa vida com outras pessoas. E isso é uma condição humana. A Louise Hay fala sobre isso. Ela é escritora, palestrante, mestra em metafísica e ela diz, que eu vou ler: quando crescemos, temos a tendência de recriar o ambiente emocional do lar onde passamos a nossa infância. E isso não é bom ou mal, certo ou errado. É apenas o que conhecemos dentro de nós como lar.
Também temos a tendência de recriar os nossos relacionamentos pessoais, os mesmos relacionamentos que tínhamos com as nossas mães ou pais, ou com o que existia entre eles. Pense quantas vezes você teve um amante, ou um chefe ou uma chefe igualzinha à sua mãe ou seu pai. Também nos tratamos da forma como os nossos pais nos tratavam. Repreendemos-nos e castigamos-nos da mesma maneira. Também nos amamos e nos encorajamos da mesma forma. Podem-se quase ouvir as mesmas palavras quando se presta atenção. Também nos amamos e nos encorajamos da mesma maneira que fomos amados e encorajados. É a Louise Hay. Bru, lá hoje à noite na Masterclass vai estar ela lá, o nome dela, a foto dela, e você vai poder conhecê-la virtualmente, né? Lá que eu vou citá-la na minha Masterclass também. Eu amo muito essa mulher, ela é muito poderosa. E então isso significa, amada alma, que assim como quando a gente era criança, agora quando a gente é adulta, a gente continua recriando situações similares às da nossa infância pra gente se sentir imersas no mesmo tipo de ambiente, que pode não ter sido confortável, mas ele é conhecido. E o nosso corpo, para se sentir em paz, ele prefere ambientes conhecidos, dinâmicas relacionais que a gente já conhece, do que novas dinâmicas relacionais. É por isso que tem uma galera que não sustenta viver um amor saudável, porque acha sem graça, porque perde o tesão, não consegue. A pessoa tem medo e o cérebro começa a atuar no corpo, fazendo a gente ficar num sistema de luta ou fuga. E aí a gente não consegue sustentar um amor real e recíproco. É por isso que precisa primeiro fazer um processo para conseguir, né? Olha só, a Bru tá falando aí que já tá se sentindo... Olha lá, Bru, tá vendo? Já tá caindo muita ficha pra você, parabéns. Então a gente continua recriando esse mesmo mix de emoções. E isso acontece inconscientemente pela estrutura infantil da nossa psique humana, que quer dar continuidade nesse processo, até conseguir o que ela queria naquele momento em que ela estava sendo, por exemplo, agredida ou desvalorizada. O que uma criança queria quando ela estava sendo ali, né, embebida naquele mix de emoções hostis e que hoje uma adulta também busca nos relacionamentos? Sabe o que é? Vou dizer pra você: atenção, presença e afeto. APA, atenção, presença e afeto. Por exemplo, muitas mulheres adultas de hoje foram crianças que apanharam na infância e sem nem mesmo entender o motivo, porque uma criança é incapaz de entender. Eu até hoje não entendo. Por que alguém bate em alguém pra ensinar alguma coisa? Isso é completamente invasivo. Meu corpo é meu templo. Eu não sou da minha mãe, eu não sou do meu pai, eu sou minha e sou de Deus e da natureza. Sempre pensei isso. Nunca gostei de apanhar. Não sei quem gostou, mas tem muitas mulheres que falam: apanhei e não morri. Cuidado, tá? Cuidado com essa expressão, porque justo das pessoas que cuidavam da gente, justo das pessoas que a gente esperava amor, que a gente esperava o APA, atenção, presença e afeto, a gente recebe uma cajadada pelas costas, que são as agressões, que são as batidas, que são as surras. Então, uma mãe que diz que ama e bate faz uma criança crescer entendendo que amor contém agressão. Ponto. Então, uma criança não tem senso crítico para separar o que é amor, o que é mau comportamento dos pais. Então, elas crescem acreditando que amor contém dor e agressão. Mesmo. E aí, o Piaget é um biólogo, é um psicólogo, é um epistemólogo suíço, e ele fala, eu vou citar ele hoje também, hoje à noite, porque ele é muito bom no que ele diz. Ele criou várias escolas, né? Tem várias escolas em toda a cidade, que o Jean Piaget, não sei se vocês já ouviram falar, né? Mas por volta dos 12 anos é que os pensamentos de uma criança começam a ser lógicos. E Rousseau, Durkheim, Piaget, o Vygotsky, para todos esses estudiosos, o indivíduo vai se formando a partir da sua interação com o meio, e são os estímulos que vêm de fora que interferem em quem eles se tornam, né? E apesar das divergências de ideias sobre a mente, a essência humana, todos esses autores estudiosos reconhecem o papel importante que o contexto social, aquela história que vive ali aquela criança com pai e mãe, interfere, né, nas escolhas dessa criança no futuro.
E aí, para você assimilar isso na sua vida prática facilmente, eu vou te contar uma metáfora que eu uso no meu programa. Porque para quem não me conhece aí, eu vou me apresentar, que tem bastante gente nova chegando. Eu sou Fê Girassol, especialista em relações saudáveis, em um programa de 7 semanas, que é uma mentoria para as mulheres quebrarem, se livrarem do ciclo de frustrações e começarem a atrair e conseguirem nutrir relações em que elas se sintam verdadeiramente amadas e seguras. E aí, nessa mentoria, eu conto uma história, né, das feridas inflamadas e as feridas cicatrizadas. E saber isso vai fazer com que você perceba quando você ou alguém próxima está criando um ambiente hostil da infância nos relacionamentos. E isso te torna muito mais responsável pelo que você vive atualmente, te elimina, te tira da crença do dedo podre e te traz a capacidade de perceber quando uma pessoa vai te machucar, quando uma pessoa vai fazer você voltar para aquela dinâmica de infância ou dos seus ex-relacionamentos. Isso sem você precisar se envolver emocionalmente para descobrir e talvez até quebrar a cara. Então, da nossa gestação até os nossos 13 anos, né, quando a gente estava na barriga da mãe até os 13 anos, tudo que a gente viveu com os nossos cuidadores, com os nossos pais, a gente interpreta de uma forma. A cada palavra, a cada gesto, a cada ausência, a cada olhar, a cada tom de voz. E aí, você, criança, que era muito sensível, como uma folha de papel ali em branco que está sendo configurada para ter seus cuidadores como referência de amor, você vai construindo sua configuração de amor. Então você cresce e interpreta tudo aquilo que se passa ao seu redor sem nenhum critério. Tudo que vem dos seus pais e cuidadores próximos, você aprende a repetir aquilo pro bem ou o oposto. Tipo, meu Deus, eu não quero nunca ser assim. Então você começa a ser o oposto. Só que você não tá sendo você tá sendo o oposto da sua mãe. Ou você tá sendo o oposto do seu pai. Porque você não quer ser como eles eram. Mas e aí não é você, né? E aí eles estão te controlando do mesmo jeito. Então, quando você pensa que você vai conseguir retirar esses padrões, retirar essas feridas adoecidas de você, fazendo terapia por 20, 30 anos, não vai resolver, tá? Não tem como você acabar com essas feridas. Mas existe uma maneira de fazer elas ficarem com queloide. Sabe queloide? Quando você fez um segundo furo que não deu certo, ficou uma pontinha, uma bolinha assim, uma pele protuberante, aquilo lá é queloide. Então, quando você tem uma ferida feia que ficou inflamada e você cura ela vira queloide. Em alguns corpos, outros não. Mas é uma metáfora que eu uso para dizer que a ferida vai estar ali. Ela vai estar um pouco mais sensível naquele lugar. Vão ter marcas. Só que quem cutucar não vai fazer você sentir a dor que você sente quando a ferida está inflamada, se ela é uma queloide, né? Então, eu vou te dar um exemplo, como essas feridas surgem, né? E a gente faz interpretações da nossa infância que ficam perdurando na vida adulta a ponto de fazer a gente atrair pessoas para tirar essas casquinhas, ou pessoas para cutucarem essa carne viva que já tá lá, já tá na carne viva, né? Então, engraçado que sempre odiei o jeito da minha mãe e comecei a reproduzir tudo que ela fazia no relacionamento com meu pai. Eu faço com os meus parceiros. Então, Bru, olha que louco, né? Eu também reproduzo várias ações do meu pai e da minha mãe no meu relacionamento que eu não gosto, que prejudica a minha relação. Acontece que quando você tem a consciência, você consegue driblar isso, né? E é isso que eu vou ensinar pra você na Masterclass de hoje à noite. Então, quem não se inscreveu, a Bru, eu convidei ela porque ela chegou, eu vi que ela estava nova aqui. Quem não tivesse inscrito, se inscreva, porque até à tarde provavelmente ainda vão ter algumas vagas, porque a gente já tá nas últimas remessas de vagas para essa Masterclass que vai ser ao vivo comigo no Zoom, hoje à noite, às 20h20. Então, o que vai acontecer? Quando você é criança, se você, quando é criança, tudo que você quer é ser o que você nasceu para ser, porque isso é o mais fácil, é o menos dolorido para você, você tá buscando referência para fazer isso, né? Que os adultos que vão te ensinar a viver em sociedade, como você vai ser uma cidadã, e isso vai fazendo você tomar referência, né? Olha, eu tô usando meu pai de referência, eu tô usando minha mãe de referência, isso de forma inconsciente.
E aí, isso faz com que grande parte dos padrões e das crenças dos nossos pais e cuidadores sejam passados para nós. E isso vai decapitando a nossa essência nesse processo. Eu sou uma pessoa muito falante, eu falo rápido, eu falo alto, eu falo muito. E meu pai sempre tentava me tirar disso. Não, porque você tem que ser menos contida, tal. Eu agradeço, porque hoje eu consigo me portar bem, eu ser uma pessoa fina, mas eu não sou fina. Eu sou exagerada. Eu sou pra cima, pro alto, pra todos os lados, um vulcão em erupção o tempo inteiro. Eu não sou assim, a minha vida assim, o jeito que eu tô aqui, não. Isso aqui é porque eu tô com muita presença, porque eu tô levando meu trabalho a sério. E aí eu consigo ser assim, mas na hora H que eu tô na minha vida... E aí meu pai tentou decapitar muito essa minha essência. E várias coisas aconteceram como consequência disso, né? Então é muito interessante, porque a gente vê o pai e a mãe falando coisas, essas crenças vão tudo passando pra nós, a gente achando que se a gente é errado. Só porque pro meu pai isso é certo, isso é errado. Pra minha mãe aquilo é certo, aquilo é errado. Então do 0 aos 13 eu queria ser livre pra falar o que eu sentia, ser quem eu era, vestir o que eu queria, né? E os nossos pais fizeram retaliações, né? Quantas vezes eu recebo aqui mulheres que também relatam que queriam vestir uma roupa, a mãe não deixava. Queriam pintar o cabelo, a mãe não deixava. Não deixava fazer as coisas. E aí, mulheres que brigaram, brigas homéricas com a mãe delas, às vezes até com o pai, né? Ontem eu fui fazer minha unha e falei nos stories, né? A mulher falou pra mim, Fê, eu briguei com minha mãe a vida inteira, porque ela traiu meu pai, eu sabia, e ela me fez fazer parte dessa merda que ela tava fazendo com ele. E aí ontem eu atendi uma mulher que falou assim pra mim, Fê, meu pai mentia muito pra minha mãe e minha mãe brigava muito com meu pai. Então ela tinha esses dois elementos na configuração de amor dela: desconfiança, mentira, desrespeito e briga e agressão. E foi isso que ela criou no último relacionamento. E aí ela tá há muito tempo sem conseguir se abrir de novo, porque ela tá com medo de se frustrar, com medo de se machucar novamente, porque ela acha que ela tem um dedo podre no fundo. Ela acha que ela vai escolher alguma pessoa que vai fazer a mesma coisa com ela. E de fato vai, se ela não curar essas feridas inflamadas. Então, no ambiente escolar, a gente também sofre essas retaliações que vão fazer parte do nosso sistema de amar e sermos amadas. Então, aí a gente pensa, por exemplo, que uma pessoa que não consegue ser o que ela gostaria de ser, que sofre bullying pelos colegas, que não consegue ser vista e ouvida como gostaria pelos próprios pais dentro da casa, ela se sente desvalorizada. Essa pessoa cresce sentindo necessidade de ser aprovada para ser amada o tempo inteiro, porque ela não foi aprovada, porque ela não se sentiu amada. Olha como tudo se conecta. E aí, mais tarde, no meu caso, quando eu comecei a me relacionar, eu colecionei situações em que eu me sentia desvalorizada. E claro que essa ferida foi se inflamando. E aí vieram muitos outros relacionamentos em que eu gostaria de me sentir amada e segura, mas as pessoas não me elogiavam, as pessoas não me reconheciam, não reconheciam o meu valor e não me colocavam como prioridades nas vidas delas. E aí, em um desses relacionamentos, eu me lembro de compartilhar conquistas, ideias muito legais sobre o meu trabalho, e a pessoa me questionava, como se eu não fosse boa o suficiente para fazer o que eu estava fazendo, para querer chegar onde eu estava querendo chegar, a ponto de eu duvidar da minha própria capacidade, a ponto de eu duvidar dos meus valores. Isso tudo me machucava demais. Ainda assim, eu me sentia errada da relação. Eu me sentia trouxa, me sentia carente, me sentia emocionada demais, me sentia exagerada, sentia que eu nunca estava satisfeita. Então, amada alma, minha ferida inflamada foi responsável pelas minhas dores. Eu passei anos sendo chamariz de pessoas e situações que cutucavam essas mesmas feridas. E se você tá com feridas inflamadas, não entre em um relacionamento que as evidencie, porque a tendência é piorar. E aí você vai ter que amputar o seu membro, né? E você vai ficar com muito mais dificuldade para viver não só amores, mas todas as áreas da sua vida com o membro amputado. Concorda comigo? Então, feridas não foram feitas para serem cutucadas, e sim para serem curadas. Muitas mulheres que entram no programa Renovação, falando aquela velha história lá que eu já contei pra você, apesar das nossas questões e problemas de relacionamento, nós nos amamos. Isso é o que eu mais ouço aqui. E essa frase é um exemplo típico de manifestação da ferida da migalha do amor, porque elas não conseguem perceber que é
pouco, que elas merecem muito mais do que isso. E aí, para a maioria das mulheres que permite essas suas feridas emocionais continuarem sendo cutucadas, inflamadas nas relações, esses falsos amores estão longe de ser o que elas estavam buscando. Só que por terem vivido a mesma coisa repetidas vezes, elas começam a acreditar que não existe outra forma. Isso é o que mais me indigna. As mulheres que acreditam que elas precisam conseguir aguentar, porque não tem o que fazer. Ah, meu bem. Eu nasci sagitariana com um monte de Áries e sei lá o que no meu mapa que me fez ficar inconformada. A minha mãe falava assim, você não vai dormir na casa da Isabela e da Vitória. Por que que eu não vou? Me dá um argumento plausível. Sempre fui inconformada, não conformei. Quando eu comecei a pensar isso, que era isso que eu ia ter que aceitar, que era isso que tinha pra mim, que todos os relacionamentos eram assim, que o mundo tava errado, que a vida tava esquisita, que as pessoas não eram profundas, eu falei, não, eu não aceito, eu não aceitei. E é por isso que eu tô hoje aqui. Então não aceite também. E se inscreva para a Masterclass de hoje à noite, que eu vou te contar os 5 passos simples e práticos para você atrair e nutrir um relacionamento em que você se sente verdadeiramente amada e segura. Mesmo, tá? Eu vou te mostrar lá os 5 passos que eu resumi de 8 anos de estudo e 5, quase 6 de atendimentos com resultados. E aí, aceitar essas situações acreditando que é assim mesmo, minhas amigas todas também passam por isso, realmente tá muito difícil, realmente as pessoas se perderam, essas coisas assim, não vem com isso pra cima de mim, não. Concordar com o universo em receber migalhas de amor não é comigo. Por isso é muito importante você permitir, né? Você permitir se encontrar com o seu coração e entender que você merece acreditar em algo melhor. Porque quando você não acredita em nada melhor, quando você acredita que você não merece, que não existem pessoas boas pra você, você não vai atrair mesmo essas pessoas. Porque lembra que o Joseph Murphy falou? Os pensamentos são sementes. Se você semeia sementes em forma de pensamento o tempo inteiro. E é isso que você vai colher na sua vida. Então, quanto mais você se permite enganar-se com migalhas de amor, mais você atrai pessoas e situações que só conseguem te entregar isso. E esse fenômeno acontece por conta de um grande princípio básico humano que é comprovado pelo geólogo e pesquisador Greg Braden, que ele diz, o que você sente em seu coração cria a sua vida. E aí eu indico a leitura do livro The Power of the Heart, que é O Poder do Coração, do Greg Braden. É muito bom. E aí a gente tem no nosso coração 75 trilhões de células. E nosso coração é nosso centro eletromagnético. E ele chega a produzir 5.000 vezes mais sinais de eletromagnetismo que o nosso cérebro. E 6 vezes mais eletricidade. Assim, eu quero dizer pra você, amada alma, que cada centímetro, cada sentimento do seu coração cria ondas eletromagnéticas específicas capazes de alterar a qualidade dos átomos ao seu redor. E o Braden diz que o sentimento funciona como uma planta no coração e o material quântico do universo congela em torno de indivíduo como algo transformador. Diante das emoções positivas, isso significa dizer que o seu coração responde com a liberação de frequências suaves e harmônicas. E quando negativas, responde de forma desarmônica. Então isso também quer dizer que assim como o seu bem-estar, as suas interações sociais são frutos dos seus sentimentos. Se você se sente desvalorizada, se você se sente menorizada, se você se sente agredida, é exatamente isso que você vai atrair para sua vida, pessoas para reforçarem tudo isso. Existem inúmeros experimentos disponíveis no YouTube, se vocês quiserem procurar, de cientistas ou pesquisadores que usam fumaça de incenso, que usam areia em placas de aço, que usam água em piscinas, que usam alimentos para comprovar essa mesma teoria de que o poder... Ai, caiu, voltei. Então, por isso, eu digo que eu sou embaixadora da autocura e do autoamor e da autorresponsabilidade. Porque eu sei que dói muito, porque é muito fácil ficar na posição de vítima. É muito fácil continuar numa zona igual, que não é de conforto, mas ela virou conforto. Porque é mais fácil você saber a dor que você vai sofrer do que você sofrer uma dor nova, que você não sabe qual é. E aí, uma pessoa que fez milhões de
de tatuagens pode ter medo de fazer uma cirurgia plástica, porque a dor da tatuagem é diferente da dor da cirurgia plástica. A tatuagem ela já conhece, a cirurgia plástica não, né? Então a pessoa fica com medo. Tem um exemplo, parece idiota, mas mostra que é muito mais confortável para nós sentirmos uma dor que a gente já conhece do que uma possível dor que a gente não conhece, né? Então, eu comecei a lidar de frente com a minha vida amorosa e a entender que eu precisava estudar e me dedicar para fazer diferente, que não seria na sorte, que não seria no teste que eu ia conseguir viver um amor real e recíproco. E foi por isso que eu comecei a aplicar os 5 passos que eu vou contar hoje à noite para você na Masterclass, que você ainda pode se inscrever no link da minha bio. Vou contar esses passos que eu usei para recriar o meu modelo de relacionamento, que hoje eu estou vivendo um relacionamento, estou num casamento muito saudável, que me dá prazer e que me dá paz, que me dá a oportunidade de eu ser quem eu sou, de eu realizar os meus sonhos da minha vida. E aí, quando você aprende a resetar esse sistema emocional, você começa a causar a sua vida. Você começa a não ficar mais no efeito de vítima dela. E quando você tá em uma relação, você começa a sentir dor, sofrimento, angústia, ansiedade, mal-estar. É você que tá causando essa situação. Porque a ferida que tá inflamada é sua. E provavelmente você vivencia isso nas suas relações porque você tá se tratando dessa maneira. Por quê? Porque você acreditou que na sua infância isso era o que você merecia. Então, o que eu faço diariamente é conduzir minhas mentoradas no programa Renovação a começarem cuidando das feridas que estão condicionando seus pensamentos ruins e, portanto, seus relacionamentos, com o objetivo de não mais atraírem relações que machucam elas. E porque a gente sabe que as relações que machucam acontecem para nos mostrarem as feridas que só nós somos capazes de curar. Então, antes de sair em busca de se relacionar, cure as suas feridas emocionais. Vá na Masterclass gratuita, ao vivo, de hoje, que eu vou te contar os 5 passos para você fazer isso. Então, para você garantir que se libertou da crença do dedo podre e começar a se sentir verdadeiramente amada e segura para atrair pessoas que vão te tratar de forma que vão fazer você se sentir, de forma que vai fazer você se sentir amada e segura, presta atenção, né? O jeito que eu me trato, o jeito que eu sinto as coisas sobre mim, é o jeito que eu vou atrair pessoas para me tratarem, é o jeito que eu vou atrair pessoas para me fazerem sentir. Então, muito cuidado com isso. É necessário você se comportar de um jeito diferente do que o das feridas do passado te condicionam. E isso deve acontecer na sua vida cotidiana e principalmente fora das ocasiões de relacionamento. Porque essas feridas te condicionam a pensar, sentir e agir em todos os âmbitos da sua vida. Então não adianta você querer fazer esse processo estando ali dentro de um relacionamento que você tá tentando se curar suas feridas e a pessoa tá indo lá e tirando a casquinha tudo de novo. Então não vai resolver. Não existe poção mágica, não existe almoço grátis, é ação cotidiana. E é por isso que eu vou contar os 5 passos simples e práticos para você atrair e nutrir um amor real e recíproco na Masterclass de hoje à noite. Quem ainda não se inscreveu, vá no link da minha bio agora. Eu vou finalizar com um beijo pra minha mãe, porque minha mãe tá aqui. Gratidão, mami linda, pela energia, pela presença. Bru, tá dizendo aí que sabota tudo, então vamos resolver isso, porque o seu modelo de amor não tá configurado para viver relações saudáveis, e tá tudo bem, porque o meu também não tava, e hoje eu tô vivendo uma relação saudável, eu não precisei esperar 5 anos para isso, foram 7 semanas, usando os passos que eu vou contar hoje à noite. Então, tô esperando vocês, um beijo de luz no coração, vai no link da minha bio e se inscreve que eu tô te esperando hoje à noite às 20h20. Beijo, lindo dia, amada alma!